Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa unidade 2. Hoje nós vamos falar sobre o perfil e as atribuições do comprador. Agora eu vou puxar um pouquinho você lá da primeira unidade. Você conseguiu assistir a unidade do início ao fim? Você fez aquela pesquisa que eu te pedi, né? Sobre quais são as vagas disponíveis hoje no mercado da área de compras? O que você achou? Você tem o perfil para essa vaga? Você se interessou pelo salário? Então, tudo isso vale a pena. Se você ainda não fez isso, dá um pause nesse vídeo, né? Dá um stop aí, espera um pouquinho, entra na internet e faz essa pesquisa. Porque, por exemplo, hoje, se eu falar das vagas de hoje, pode ser que você vai assistir o vídeo daqui 1, 2, 3 meses e aí talvez vai ser um pouco diferente. Mas não que vai mudar muito, né? Então, às vezes, você precisa verificar a região que você mora, se os salários são os mesmos, porque a gente sabe que o Brasil é um Brasil enorme, né? E cada região tem as suas peculiaridades. Mas entrando um pouquinho agora sobre esse conteúdo, quando a gente fala sobre o perfil, será que todo mundo tem perfil para executar qualquer tipo de atividade? Será que de repente, né? Eu cresci, eu tinha dom para desenho. Será que de repente eu posso assumir uma outra vaga que não tem nada a ver com o meu perfil? Será que eu vou me sentir motivado a, chegou segunda-feira, acordar cedo, ir lá trabalhar e realmente focar naquela atividade que está sendo oferecida? Como eu falei na unidade passada, comprar, todo mundo gosta, eu acredito, né? Gastar dinheiro, sair lá. Imagina se você tivesse um cartão ilimitado. Claro, né? Você ia poder gastar, comprar o que quisesse. Mas, infelizmente, a gente precisa pagar no final do mês aquela fatura. E aí, se você tivesse essa parte ilimitada, o que você compraria? Então, a gente precisa ver esse perfil. Eu comentei também que tudo que você é, muitas vezes você leva para a empresa. Então, se você gasta, se você não faz pesquisa com fornecedor, provavelmente você vai levar essas mesmas características para o lugar que você vai trabalhar. Às vezes como funcionário ou às vezes como dono da empresa. Então, tem que sempre estar muito ligado a essas questões. Cada um de nós temos habilidades próprias, tanto cognitivas, como habilidades técnicas, como também comportamental. No passado, as empresas eram um pouco mais engessadas, as pessoas tinham que ter o mesmo padrão. Às vezes, né, um escritório comercial, o pessoal tinha que usar terno e gravata. Hoje não, o mundo mudou e as coisas também ao redor mudaram. Então as empresas hoje buscam o quê? Diversidade. Contratam homens, mulheres, contratam brancos, contratam negros, contratam pessoas que têm um perfil, né, comportamental às vezes um pouco mais agitado, mas também pessoas às vezes que têm um perfil mais centrado. E por quê? Hoje, a visão da empresa é que ela precisa dessa diversidade porque o cliente dela também é diferente, é diverso. A gente não tem um único perfil de cliente, né? Nós temos inúmeros. E você precisa muitas vezes entender a cabecinha de cada um para que eles possam comprar o seu produto ou usar o seu serviço. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do comprador, né? Como tem que ser esse perfil? Então a gente vai falar que quando alguém, né, dentro de uma empresa vai contratar alguém para ser assistente de compras ou comprador, o que ele precisa focar? Nessas 3 primeiras coisas: habilidades cognitivas, habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, com o passar do tempo, foi verificado que certas habilidades são melhores para determinadas funções dentro da empresa. Então, como por exemplo, o que é a habilidade cognitiva? É a capacidade intelectual de cada pessoa. Por mais que eu tenha uma sala reunida com 50 alunos, ou por mais que nesse vídeo 300 pessoas estejam assistindo, cada um absorve o conhecimento de uma forma e também consegue expressar esse conhecimento na sua singularidade. Então, o que precisa verificar, né? O que as empresas fazem? Muitas vezes, nesses processos seletivos, elas aplicam algumas provinhas para saber se aquela pessoa conhece sobre a área. Então, o que alguém de compras precisa ter como habilidade cognitiva?
ela precisa conhecer, né, ter habilidades na área de matemática, na área de exatas, cálculo, saber ali entender muitas vezes o que o cliente espera, o que o fornecedor está buscando te oferecer, ter a inteligência emocional também, porque quando você lida com fornecedor, você está lidando com pessoas, e aí cada fornecedor tem um jeito de trabalhar. Então eles começam a fazer perguntas, né, para que você consiga entender no contexto se você tem aquelas características. A outra questão, a habilidade técnica. Então você consegue trabalhar com sistemas, com programas, você é organizado, você tem capacidade de introduzir dados, né, dados fiéis ali naquele sistema. Então, tudo isso também na entrevista é traçado um perfil para verificar se você tem condições de atuar na área. E o outro detalhe é a questão comportamental. Alguém que trabalha na área de compras precisa ser alguém muito confiável. Por quê? Você lida direto com o dinheiro da empresa. Principalmente quando eu vou falar agora, entrar em 2 tipos de empresa. A empresa privada e a empresa pública. Então, na empresa privada, você tem recursos ali limitados, né? Você tem pessoas acima de você, uma hierarquia, e você vai tomar uma decisão, mas tem outras pessoas de olho que vão verificar, que vão analisar se aquilo realmente está certo, se você pode comprar. Mas, muitas vezes, a maior reclamação das empresas é que as pessoas não são confiáveis. Então, por exemplo, se eu tiver o amigo do meu amigo, que está querendo fornecer serviço para a empresa, eu posso dar uma facilitada no processo e comprar dele. Só que ele não é o melhor para a empresa, ele é o melhor para mim. Pode ser que ele vai me dar uma comissão por fora, ou sei lá, qualquer outra situação. E isso é o quê? Questão de caráter, de comportamento. Então a gente precisa, né? Claro, não está escrito na testa de ninguém. Você é honesto, você é tal coisa. Mas a gente precisa entender qual que é o objetivo daquela pessoa na vida para saber se realmente ela tem essa confiabilidade ou não. Porque quando ela compra com muitos fornecedores, é ali que muitas pessoas se aproveitam para desviar o dinheiro da empresa. Quando a gente fala, então, de empresa pública, do governo, a situação ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Existe controle? Existe. Controles rigorosos? Sim, mas existe aquele jeitinho, né, que todo mundo quer dar, e às vezes o desvio das verbas são muito maiores. Então, em vez de ter um desvio numa empresa de 15 mil, 20 mil, quando a gente está falando do setor público, o desvio é milhões, bilhões. Então, nós temos que realmente entender qual a habilidade daquela pessoa, cognitiva, técnica, né, que vai exercitar, e comportamental, para você saber escolher a pessoa certa para ocupar aquela cadeira, né, dentro da empresa, sendo empresa privada ou pública. A gente sabe que o processo de seleção, principalmente numa empresa pública, já é um pouco diferenciado. Tem a questão do concurso, o cara estuda, passa no concurso, assume aquela vaga, e tem a questão também das indicações, que muitas vezes os políticos fazem. E às vezes são nessas indicações que a pessoa às vezes não está preparada para assumir tamanha responsabilidade. E aí começam depois os vários escândalos, né, que muitas vezes a gente vê na mídia por aí. E infelizmente isso é mal visto quando a gente fala de mundo, né? O mundo lá fora tem a visão que os brasileiros são extremamente corruptos. Desde as vezes da pequena empresa, da pequena organização ali, às maiores empresas. Então, quando o investidor, né, que vem de fora, estrangeiro, quer investir num país, é esse tipo de coisa que ele começa a olhar. Será que eu vou pôr o meu dinheiro, meu dólar, num país onde as pessoas têm sempre um jeitinho? Então, cabe aqui a preocupação de você sempre estar, né? Eu estou falando agora, se você está contratando alguém para essa área, estar preparado para contratar o melhor, com um perfil mais condizente. Agora, se você é alguém que está passando pelo processo seletivo, saber também que em cima, né, dos teus ombros vai ficar uma responsabilidade grande. Dentro do setor de compras,
você precisa dar, como é que eu posso falar? Dar satisfação de cada agulha que seja comprada pela empresa. Ah, professora, mas uma agulha aí é menos de R$1. Mas cada centavo que entra e que sai da empresa, ele precisa ser justificado com documentação. Então, agora virou um papo sério aqui. Se você está se preparando para a área de compras, tenha essa noção que ganha bem, pelo que você deve ter pesquisado e ter visto, um salário mais ou menos de um assistente já tem início de R$2.500 para R$4.000, R$5.000, como um comprador, um cara específico para fazer compras. E aí, às vezes, é de 5.000 para em torno de 10.000. E aí, todo mundo quer esse salário. Mas a responsabilidade, como eu falei, nas costas, é uma responsabilidade grande. Se você tiver o perfil, se arrisca, estuda, pesquisa, faz networking, Como é que eu faço networking? O que é isso, professora? É você ter relacionamento profissional com pessoas que trabalhem na área, principalmente na área, que pode te dar dica, que cursos fazer para poder se especializar, o que mais você tem que desenvolver. Então, esse networking muitas vezes vai te mostrar vagas que não estão disponíveis na internet. Muitas das vagas, elas são por indicação. Então, alguém que trabalha na empresa indica a vaga que vai aparecer, que vai surgir. Por quê? Tem até essa questão da confiança. Eu prefiro contratar alguém que o meu funcionário já conhece e sabe a índole daquela pessoa, do que abrir um processo seletivo para 1.000 pessoas e eu ter que ali atirar na sorte para saber, lá depois de muito tempo, se eu contratei a pessoa certa. Então, quer se dedicar nessa área? Vai lá. Tem o perfil? Corre atrás, porque vale a pena. Bom, então a gente viu a questão do recrutador, que para ele também é uma responsabilidade grande contratar alguém, que tenha todas essas características. E também vimos a questão do eu quero ser contratado. Então, foca, tem ali o seu foco para realmente desenvolver as habilidades necessárias para você estar lá. Logo quando você inicia, você começa como estagiário. Então, existem alguns graus, eu posso falar de hierarquia dentro da empresa, de crescimento profissional. Então, começou como estagiário, vai fazer o quê como estagiário? Vai anotar algumas informações, vai fazer ligação, fazer pesquisa, colocar alguns dados no sistema. E quando você tiver uma experiência e mostrar capacidade, você vai ser promovido. Eu coloquei aqui a questão de anos, mas na verdade isso aqui não limita o seu crescimento. Tem pessoas que entram na empresa 3, 4 meses depois já foram promovidas. Depende do quê? De você, exclusivamente de você. Se você tem essa capacidade de proatividade, correr atrás, a empresa ela vai reconhecer esse potencial e vai te dar oportunidade. Então, numa média, a pessoa sai como estagiário e vira comprador júnior com aproximadamente 2 anos exercendo a função. Depois ela vira, se torna comprador pleno, aí varia de 2 a 4 anos, e comprador sênior, que é em torno de 4 anos até 8 anos de experiência. Então, mesmo dentro de um setor de compras, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, quanto mais alto você consegue escalar, maior teu salário e maior o quê? Tua responsabilidade, tá? E aí eu retorno aqui, voltem lá naquele conteúdo escrito que tem na plataforma, dá uma lidinha, pesquisa, verifica. Se você tiver dúvida, existe a parte do fórum também, que você pode colocar suas dúvidas lá e o tutor vai te orientar, tirar suas dúvidas e complementar ali a discussão, para que você possa aprender e crescer e ser um ótimo comprador. Professora, mas eu não quero entrar nesse setor de compras, por que eu tenho que assistir essa aula? Porque você compra, todo mundo compra, Então, por exemplo, professora, eu quero ser, engenheiro, você vai comprar. Professora, eu não quero ser nada, eu quero ficar em casa. Você vai no mercado fazer compras, você vai comprar pela internet. Então, essa aula de gestão de compras é uma aula que vai te ajudar
a se tornar o melhor comprador. E quanto melhor você for e tiver, habilidades para fazer compras corretas, vai sobrar dinheiro no teu bolso. E aí você vai poder comprar mais. Então, olha que interessante, né? Então, foca aí, na aula, porque é importante para você também como pessoa. Algo que eu queria falar um pouquinho para vocês é a questão da definição da profissão mesmo no Brasil. Vocês já ouviram falar em CBO? Classificação Brasileira de Ocupações? O que é isso, professora? Lá na tua carteira de trabalho, quando você abre a parte de contrato de trabalho, tem lá os dados da pessoa que está te contratando, o valor que você vai receber pela função, o nome da função e tem um código. Esse código é chamado CBO. Então, cada profissão já categorizada no nosso país, ele tem um código. O assistente de compras, ele tem o código 411010. O comprador tem o CBO 354205. Por que é importante eu saber isso, professora? Porque quando você é registrado na tua carteira, você precisa conferir se o registro condiz com o que você está exercendo dentro da empresa. Então, tem lá um campo específico que mostra essa numeração. E aí a empresa vai colocar todo o teu registro num sistema e o governo vai saber exatamente o que você faz como colaborador dentro daquela organização. Existe um site do governo onde você pode fazer a consulta, tá? É dentro da parte do Ministério do Trabalho. E aí você pode consultar não só essa profissão, como a gente está abordando aqui, mas qualquer outra profissão. E o que é legal, ele descreve o que tem que fazer cada profissão. Porque às vezes você entra numa empresa e aí o cara vai falar assim, olha, você está sendo contratado para a função X, atender telefone, um exemplo. Só que aí você começa a verificar, você atende telefone, você faz o cafezinho, você atende cliente, você faz tantas outras coisas que não faz parte da tua função. E aí isso é perigoso, porque tem o desgaste mental do profissional e tem o problema da empresa que está agindo de forma irregular. Então, conhecer exatamente o que é a tua função, que você foi registrado para receber, vai te dar até garantias de ter mais facilidade no teu trabalho, de executar alguma coisa com mais foco e você exatamente o que a lei te protege se algo a mais aí for solicitado. É claro que eu não estou falando assim, professora, no CBO está escrito que eu não posso, aliás, não está escrito nada sobre isso que eu estou fazendo. Se é algo bom que está agregando ao teu crescimento profissional, continua fazendo. Eu faria, tá? Por exemplo, se eu estou ali, fui contratada para atender o telefone, mas me pediram para ajudar a menina da área financeira, Renata, eu vou fazer. Por quê? Porque quando eu estou ali ajudando ela, eu estou aprendendo e estou me desenvolvendo. Então, é uma oportunidade. Isso é oportunidade de aprendizado. Agora, quando a gente vê a questão da exploração, te paga um salário super baixo para você executar muitas coisas, aí é diferente. Então, vocês também têm que saber, medir em que ponto você está, o que está sendo oferecido para você e se isso está sendo benéfico para você. Então, lá no site do CBO, ele fala especificamente a função do comprador e a função do assistente. Então, eu vou agora comentar com vocês, como é que funciona cada função. Então, presta atenção, ouça com atenção, para você ver a diferença entre o assistente de compras e o comprador, que tem um CBO diferente. Vamos lá? Então, estamos aqui no site mtecbo.gov.br, que é o site do governo onde se localizam a Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO do Ministério do Trabalho. Nesse site, nós vamos fazer uma busca por nome, tá? Então, a gente pode pesquisar qualquer profissão. Eu vou colocar compras, e aí eu desço aqui na página, ele vai me dar várias opções de atividades relacionadas à área de compras. Nós vamos verificar o assistente de compras. Então, a família é 4110.
E aí nós temos várias vertentes, né, relacionadas a essa área de compras. Então, é essa numeração que vai na carteira de trabalho. Ao descer, nós temos a descrição sumária. Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. Então, essa é a descrição de todas essas funções aqui em cima. Aqui ao lado nós temos essas várias opções que a gente pode consultar também, quais são as competências pessoais, por exemplo, as áreas de atividade, e aí é onde vocês vão poder explorar. Agora nós vamos pesquisar o comprador. Então, o comprador, a gente tem o CBO 354205, tem a função comprador e supervisor de compras. Então, a variação é só aqui no finalzinho. 354205 comprador, 354210 supervisor de compras. Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, para indústrias, empresas, órgãos públicos e privados. Acompanham o fluxo de entregas, desenvolvem fornecedores de materiais e serviços, supervisionam equipe e processos de compra, preparam relatórios e fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores. Então, também a descrição geral, né, do que eles realizam. E aqui desse lado também nós temos as especificações sobre vários assuntos relacionados a essa função. Então, por exemplo, características de trabalho, condições gerais de exercício, trabalho na agroindústria, no comércio atacadista e varejista, nas indústrias e no setor de serviços. São assalariados com carteira assinada, trabalham de forma individual, sob supervisão, em ambientes fechados no período diurno. É comum passarem muito tempo sentados, em posições desconfortáveis, ao telefone e sujeitos a pressões que podem causar estresse. Então, olha que interessante, né? Ele tem uma variedade de situações relacionadas àquela função. Então, até às vezes, a título de pesquisa, na área que você quer trabalhar, você consegue verificar no CBO tudo que está relacionado ali àquela vaga que você quer alcançar. E é uma forma de se preparar, né? Por exemplo, se você não gosta de trabalhar em ambientes fechados, desconfortável, passar muito tempo às vezes sentado, então já é uma hora ali para você analisar se essa vaga realmente condiz com o teu perfil, ok? Então esse é o site que relaciona toda a classificação brasileira de ocupações. Então, vocês viram a diferença das duas funções? O assistente tem funções de assistir mesmo, né? De dar apoio, suporte a todos os procedimentos da área de compra. E o comprador, ele já tem uma responsabilidade muito maior. Ele já prepara relatórios, ele visita, né, os fornecedores, ele vai lá verificar. Então, essa responsabilidade é muito maior. E vocês viram também que eu li essa questão, né? Quais são os requisitos, qual é a parte das habilidades que ele precisa ter. E vocês viram que bateu exatamente o que nós já abordamos no início da aula. Então, olha que legal entender, né, um pouquinho mais sobre a área que você exerce. Então, façam pesquisas, entre nesse site, verifique outras profissões, a profissão da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes. Lá tem também o que precisa, quais são os materiais que você vai utilizar no teu trabalho, entre outras coisas. Então, é um site super bacana do governo, né, que ele fez toda essa pesquisa, colocou tudo isso organizado para que você tivesse esse benefício. Algo legal que foi abordado lá, e que a gente já até comentou por aqui, foi a questão da ética, né? Ter ética no setor de compras tem que ser primordial. E o que a empresa faz para controlar isso?
porque isso é uma questão comportamental. Como é que eu vou controlar o comportamento de outra pessoa? Então, a maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, ela tem um código de conduta. O que é isso? É o código que determina as suas ações. E logo quando você entra na empresa, você precisa ler esse código de conduta e assinar um termo que você está ciente e de acordo em fazer as coisas que a empresa não sugere, mas ela, de forma explícita, ela fala o que você tem que fazer. Então, por exemplo, se você também pesquisar na internet, você vai achar o código de conduta de várias empresas. O que está lá, professor? O que está escrito mais ou menos? Ele fala exatamente qual que tem que ser o teu comportamento, a tua conduta com o fornecedor, com o cliente. Então, por exemplo, a questão do fornecedor. Dependendo da empresa, vai estar escrito que você não pode receber nenhum tipo de comissão, presente do fornecedor. Por quê? Eles já querem tentar ali controlar, ter um controle na tua conduta em questão de fazer pesquisas, em questão de escolher o melhor fornecedor. Fala muitas vezes em empresas que você não pode ter um relacionamento mais íntimo com o fornecedor, então às vezes não pode ser ninguém da tua família. E tudo para quê? Para que prevaleça a ética dentro da empresa. Então esse código de conduta, geralmente em torno de 10, 15 folhas, mas ele fala exatamente como que tem que ser a sua relação com o teu fornecedor, a sua relação com as pessoas que vão solicitar materiais para que você compre, tá bom? Então, adorei estar com vocês esse tempinho, foi muito bom. Espero que vocês também tenham curtido essa aula. Aproveita para pesquisar, a professora sempre vai estar colocando isso para vocês. Pesquisa, 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 porque vocês vão aprender e absorver. Quanto mais vocês pesquisarem, mais isso vai entrar dentro de vocês. Se tiverem alguma dúvida, escrevam no fórum, os tutores que vão estar ali disponíveis vão poder te ajudar. E espero que você embarque aí e me aguarde na terceira unidade. Te vejo lá!